Agora nós vamos comentar e ler uma das parábolas mais tristes, né, dos evangelhos. Aqui em Lucas 16, 19, começando do 19. É o rico e o mendigo Lázaro. Nós vamos ver alguns detalhes nessa parábola para entender aqui a condenação do rico e a salvação do mendigo. Para entender que não foi só pelo fato dele ser rico. A gente vai ver isso aí. A riqueza fez com que ele não fizesse algumas coisas ou fizesse algumas coisas. Nós vamos ver aqui, vamos analisar com cuidado, porque foi o próprio Jesus que contou. Aqui nessa parábola, algumas pessoas acham que Jesus estava contando realmente uma história que ocorreu, porque Jesus é conhecedor de tudo. E também pode ter contado apenas uma história para figurar. E pode ser as duas coisas, serve de figura, de exemplo para nós e pode ter realmente ocorrido. O rico, ele não deu o nome. Para o mendigo, ele deu o nome de Lázaro. Que esse homem aqui não é só pobre, ele era um homem que mendigava à porta do rico durante muito tempo. Vamos ver aqui. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui o primeiro detalhe desta parábola, que é uma parábola triste, né? Uma parábola de um fim triste de uma pessoa, um final eterno triste, mas que Jesus achou necessário para alertar as pessoas, né? Que ficasse registrado. Aqui ele fala da lei dos profetas, que se refere às escrituras. As escrituras que a Bíblia está para avisar as pessoas, né? Que precisam se arrepender, mudar suas vidas, crer em Jesus Cristo. E aqui está falando de um homem muito rico e de uma situação muito triste aqui na terra, porque esse mendigo, ele estava à porta dele vários e vários dias, a gente não sabe quanto tempo, e ele não recebeu nenhum socorro. Nem um dia conta que o rico se compadeceu deste mendigo. Ele estava à porta dele, né? Aqui mostrava o coração duro, a distância de Deus, o apego às riquezas, o lembrar-se só do seu bem-estar e do próximo, não se compadeceu nem um minuto. O próximo que ele via todos os dias. É uma coisa assim extrema, a gente vê que é uma coisa que, mas que simboliza muitas pessoas. E aqui Jesus não disse que se ele não se arrependesse, ele não seria salvo, ele seria salvo. Só que ele se arrependeu depois que morreu.
E ele teve a lei e os profetas. Ele quis avisar os seus parentes também, que talvez viviam na mesma situação. Mas Jesus disse que eles tinham a lei e os profetas. Moisés e os profetas. Ou seja, as escrituras que tinham até aquela época. Hoje nós já temos também o Novo Testamento, para avisar para as pessoas. Então, é uma parábola que serve de alerta. É uma parábola também que mostra que o inferno existe, que o tormento eterno existe. É uma parábola que mostra a consciência da pessoa depois que ela morre, né? É uma parábola muito interessante, tem muitos detalhes. Que Deus nos ajude, que essa parábola sirva de alerta para muitas pessoas que estão preocupadas só com o aqui e agora e não estão preocupados com a vida eterna. Serve de alerta para nós todos, vigiarmos a não nos determos só em olharmos para o bem-estar aqui nesta terra e nos preocuparmos com a nossa vida eterna. Se esta pessoa, este rico, realmente tivesse se preocupado com a vida eterna e tivesse crido em Deus, crido no Filho Jesus Cristo que viria, porque na época que Jesus Cristo estava falando, talvez de uma pessoa do tempo dele ou antes dele vir, ele com certeza o coração dele teria se compadecido, porque a fé e a crença em Jesus Cristo mudam o nosso coração. Então que Deus nos ajude a sempre vigiar e a sempre também mostrar essa parábola, por mais triste que seja, mostrar para as pessoas. Amém.